E eles não tinham propósito. Se o rei é fiel, nós somos fiel. Se o rei morreu, nós começamos a adorar Baal, começamos a fazer tudo que desagrada ao Senhor. Nessa noite, Deus fala comigo e fala com você. É noite de posicionamento. É noite de eu e você decidirmos quem nós somos. Quem é o Deus que nos chamou. Quem é o Deus que vela pela mim e pela tua vida. Porque a partir do momento que nós entendemos quem é o Deus que nos chamou, nada vai poder nos parar. Nada vai poder nos amedrontar. Nada vai poder nos desanimarmos no meio do caminho. Aleluia, Jesus. E por causa da rebeldia desse povo, Deus deixou eles. Deus deixou eles na própria vontade. Deixou eles na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Erosete dos gentios. Nessa noite, a primeira coisa, nós já tomamos posse, já entendemos quem somos e quem é o Deus que nós servimos. Então esse versículo ele não vai servir nem para mim nem para você, em nome de Jesus, porque o povo de Israel não quis entender. Aí o Senhor teve que deixar aquele povo na sua própria vontade, no seu próprio querer. E toda vez que Deus deixa eu e você na nossa própria vontade, não adianta que queda, não adianta que choro, não adianta que destruição. Servo de Deus não procura maioria. Servo de Deus não precisa da opinião de maioria. Servo de Deus anda segundo o que Deus manda ele fazer. Missionária, mas tem 100 pessoas que dizem que o caminho é para a direita. Então eu tenho que ir para a direita. Deus está te mandando ir para a direita ou para a esquerda. Se Deus falar para a esquerda, deixa a maioria na direita. O importante é você estar com Deus. Aleluia, Jesus. Deus de poder, Deus de vitória. Mas se porventura você, por um deslize, você estava aqui pensando em ir para o lado da maioria, é oportunidade para você nessa noite. No versículo 3 diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha aí. É noite de clamar ao Senhor, para que o Senhor venha derramar sobre cada um de nós uma unção diferente, para que o Senhor venha derramar o renovo da parte dele, para que o discernimento do Senhor venha chegar até sobre nós. Aleluia, Jesus. Sabe por que aquele povo? Eles não estavam com medo de Jabim. Eles não estavam com medo de Cícera. Mas eles estavam com medo de 900 carros de guerra, carros de ferro. Eles estavam com medo de 900 carros ferrados de ferro. E por isso aquele povo estava 20 anos como escravo, 20 anos sem receber a providência do Senhor. Aleluia, Jesus. Olha aí. Só sabe o que é viver sem providência de Deus. Quem entra num culto e não sente mais a presença do Espírito Santo, só sabe o que é verdadeira tristeza. É quem entra num culto como hoje e já não ouve mais Deus falar. Aleluia, Jesus. Nós falamos, se a minha vida fosse melhor, se fosse marido, se fosse esposa, se fosse dinheiro, se fosse carro, mas nada disso te traz a verdadeira felicidade. Aleluia! A felicidade está no Todo-Poderoso. Então eu não sei o quanto tu tem buscado da parte dele, mas aproveita essa noite para se enxergar mais da presença do Todo-Poderoso. Aleluia! Sabe qual é a maior tristeza? Não é você não ter recebido o que você quer, não. Não é a sua bênção não ter chegado nas suas mãos, não. Porque um dia vai chegar. Não no nosso tempo, mas no tempo do Todo-Poderoso. A maior tristeza de um servo de Deus é estar na casa do Mestre e
sentir a presença do mestre. Estou na casa do mestre, mas não consegui mais obedecer ao mestre. Aleluia, Jesus. Deus de glória. Para florescer na guerra, tem que ir contra, muitas das vezes, a maioria. E ouvir somente a voz do Todo-Poderoso. O capítulo 4 começa a falar, versículo 4 começa a falar sobre Débora. Débora era mulher profetisa. Quem tem o dom de profecia sabe. Você é amigo de todos. Todos que chegarem, você está sempre ali estendendo as mãos. Mas pouco, bem pouco. Entre 5, dá para você tirar a maioria. Se sobrar 2, dá glória a Deus. Aleluia, Jesus! Profeta é amigo de todo mundo, mas nem todo mundo é amigo dele. Profeta é aquele que foi chamado por Deus para falar o que ninguém quer falar. Profeta é aquele que foi chamado por Deus para entrar numa casa muitas das vezes e nunca mais ser chamado para ir lá para almoçar, para jantar. Profeta é aquele que muitas das vezes é chamado para um banquete, mas não é chamado a segunda vez, porque vão falar: a palavra é muito dura e nós não queremos ouvir. Mas o compromisso do profeta, o compromisso da profetisa ainda é com Deus. Aleluia. Perca amigo, perca família, perca vizinho, mas não perca a intimidade com o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. E Deus procurou e achou Débora. E nessa noite ele continua procurando homens, mulheres e jovens que verdadeiramente queiram negar a si mesmo. Porque servir a Deus é isso, é negar a si mesmo por amor ao Todo-Poderoso. Servir a Deus é muitas das vezes você chorar, mas estar na casa dele. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus, aleluia. Eu vou morar no céu. Aleluia, Jesus. Isso é servir a Deus. Mil motivos para chorar, mas você sorri, porque você sabe que a nossa morada está preparada no céu. Então Débora era profetisa, mulher de Lapidote. Débora era esposa. Ela fazia a obra do Senhor, mas ela também era esposa. Nos últimos dias nós temos visto, eu vou falar para homens e mulheres, porque temos homens e mulheres aqui. Nos últimos dias temos visto muitos homens, muitas mulheres querendo ser Débora, mas Senhor, hoje eu estou cansado, eu vou ficar em casa dormindo. Senhor, hoje eu não quero nem conversa com a minha esposa, que essa mulher fique pro lado dela, porque ela fala demais. E mesmo aí, do mesmo jeito que a esposa, não, hoje tem culto, então tem que ir pro culto, não vai dar tempo de fazer o café do esposo, não vai dar tempo para fazer o jantar do esposo. Repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Débora fazia a obra do Senhor, mas ela cuidava do marido também. Aleluia. Porque Deus não esconde nada. Se Débora não fosse esposa, Deus ia falar aqui também. Mas ela era profetisa, esposa, e ainda julgava Israel naquele tempo. Aleluia. Deus de glória. Sabe que o Senhor quer que eu e você venhamos entender nessa noite? Deus chama quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Então nessa noite, para de andar cabisbaixo. Deus não tem compromisso com crente cabisbaixo. Aleluia, Jesus. Deus de glórias. Deus não tem compromisso com crente que ouve o que Ele fala e obedece. Esse crente que Deus tem compromisso. E foi por isso que Ele chamou Débora, porque Ele sabia que ela ia ouvir e obedecer. Os ouvidos de Débora eram ouvidos sensível à voz do Espírito Santo de Deus. A pele de Débora não era se ver uma mulher ficava apavorado, não. Não era se ver um homem
debaixo das palmeiras. Ela não tinha escritório. Ela não tinha um salão bonito para atender as pessoas. Olha aí, Jesus. Era debaixo das palmeiras. Olha aí, Senhor. Quem quer servir a Deus, não olha a aparência. Quem quer servir a Deus, não olha a dificuldade. É desse Quem jeito. quer servir a Deus, só ouve e obedece. Ouve e obedece. E faz a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Deus de vitória. Aleluia. Pergunta assim para o seu irmão. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Só para dizer que não é comigo e com você, mas é com todos nós. Oh, glória. Começando por mim. Fala para o seu irmão, para a sua irmã. O que te impede mesmo de fazer a obra melhor do que você faz?